Muito bem, ao vivo, diretamente da província de Shizuoka, começando tudo com, maravilhosamente, a trilha sonora errada, mas tudo bem, deixa pra lá, a gente tentou, não foi bem isso aqui, mas como está você? Como está você que está nos acompanhando aqui no Instagram, você que está nos acompanhando também pelo YouTube, bom demais ter você por aqui. Carlinhos Vilaronga, seja bem-vindo ao Motiori Mais Que Palavras, transformação, no nosso cantinho na internet para a gente falar sobre bem-estar e desenvolvimento pessoal para a comunidade brasileira no Japão. Hoje a gente vai tratar sobre como ouvir e o que falar a quem sofre, pensando no Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira que acontece todos os anos, e a nossa parceira de podcastagem aqui já vai nos ajudar a entender o que é o Setembro Amarelo, a que se dedica, quando começou, para que serve, e a gente vai desenrolar esse papo sobre como ouvir e o que falar a quem sofre. Se você não segue o canal da Nabecast no YouTube ou não segue Motiori no Spotify, tá perdendo tempo, faz favor, acorda. Ah não, assim aqui ó, esse aqui ó. Ah, muito bem, acorda e vai lá seguir, tá? Segue no Spotify ou segue no YouTube se você prefere vídeo. Boa parte do conteúdo tem vídeo. O conteúdo que não tem vídeo, ele entra também no feed só em áudio, tá? Então se você não curte o Spotify ou você não gosta de usar YouTube Music, dá para você usar o YouTube de boa. Uma vantagem do YouTube Music, tá, gente? Para você que não usa esse aplicativo, que é um aplicativo irmão do YouTube, é que você consegue ouvir podcast com a tela fechada. Então, se você tem aqueles podcasts em vídeo, você consegue desligar o telefone, colocar no bolso e ele continua rodando o áudio do episódio de podcast. Não serve para qualquer canal, é só para os canais que estão configurados como podcast, como é o caso do feed ou dessa linha de postagens que a gente tem aqui no Motiori, que acontece dentro do canal da Nabecast. Outra coisa muito importante, não se esqueça de conhecer o trabalho do nosso parceiro a BRJP Seguros. A gente dirige carro aqui no Japão, dirige moto, a gente tem apartamento ou casa, é muito importante a gente ter aquele seguro de incêndio. Tem as pessoas que gostam de ter animaizinhos, tem o cachorrinho, tem o gatinho, tem o furão, ou enfim, outro bichinho que você tem aí. Existe seguro para pets, existe seguro para viagem para o exterior, enfim. Dá uma olhadinha lá no catálogo de produtos da BRJP Seguros, para que você esteja bem, esteja seguro e faça as suas viagens ou mesmo as suas andanças aqui no Japão de maneira tranquilinha. Bom, chega de aviso e chega de laia, vamos lá de prosa, que a gente está aqui para falar sobre bem-estar. Então, olá, senhorita Janaína Shimba. Olá, bom te ver de novo. Nada como a gente começar um programa com a trilha sonora errada, que coisa boa. Não, e o duro é que eu comecei com uma trilha sonora errada, eu troquei pelo kit e peguei o outro errado também, mas tudo bem, a gente chegou bem onde a gente pensou que deveria, mas estamos aqui pra gente falar de saúde mental. Então, senhorita Janaína Shimba, estamos em pleno setembro, num calorão miserável, mas a gente está aí sobrevivendo e a gente está aí na campanha do Setembro Amarelo, que não acontece aqui no Japão. Então a gente não ouve falar desse negócio de Setembro Amarelo aqui no Japão, mas a gente fica sabendo porque redes sociais de organizações e coisas do Brasil acabam falando sobre o Setembro Amarelo. Então a minha primeira pergunta aqui é que diacho que é esse negócio, como diria minha avó, que diacho que é esse negócio de Setembro Amarelo? Muito bem, Carlinhos. Antes de eu explicar, né, sobre a campanha, eu quero agradecer você pela oportunidade. Você sabe que eu adoro fazer podcast com você. Eu vou fazer 2 anos aí de Tsuru, então já fizemos muitos conteúdos, né? Caramba, faz 2 anos. Será que faz 2 anos que a gente já trabalha junto também? Eu acho que sim, porque vai fazer 2 anos que eu tô no Tsuru. Poxa vida, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido, né? E, assim, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para vocês que estão aqui no Japão. Bom dia para quem está no Brasil, né? Agradecer também ao Projeto Tsuru. Eu sempre falo que a gente tem que fazer um jabazinho, isso é importante. Obrigada pelo projeto, pela oportunidade. Esse projeto sensacional aí,
onde a gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? Ao longo aí desses quase 2 anos que eu estou no projeto, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer muitas histórias, e eu agradeço cada pessoa, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque a gente aprende muito, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, muito obrigada. E, respondendo a sua primeira pergunta, né, sobre a campanha do Setembro Amarelo, antes da gente falar, eu vou contar um pouquinho de uma historinha para que você e todas as pessoas, né, que vão ouvir, que vão assistir, saibam exatamente como que aconteceu. Então, olha só, vamos falar, vamos voltar lá no tempo, né, na década de 90, mais precisamente aí no ano de 1994, numa cidadezinha do interior lá nos Estados Unidos, havia um rapaz, né, um adolescente chamado Mike, e ele, assim como todo adolescente, tinha muitos amigos, era muito amado pela família, era uma pessoa bem popular, né? Só que, infelizmente, esse adolescente cometeu suicídio. A gente não sabe quais os motivos que fizeram, né, com que ele, infelizmente, né, tomasse essa decisão tão drástica. E o Mike, ele tinha um carro que era a sua paixão, né, que era um Mustang do ano de 86 na cor amarela. Então, ele andava para cima e para baixo aí com esse carro, e principalmente ele acabava ficando mais conhecido por conta desse carro. Quando, infelizmente, aconteceu, né, dele falecer, no funeral dele, as pessoas, para homenageá-lo, né, elas foram com algum acessório, com algum adorno na cor amarela. Então, tinham pessoas que iam com buquê, né, de rosas amarelas, tinham pessoas que iam com roupas amarelas, ou com alguma fita no cabelo amarelo, né, isso tudo para poder homenageá-lo. E a família do Mike resolveu, diante de tanta dor, diante do luto, né, eles resolveram fazer uma ação que foi muito bacana. Então, eles imprimiram cartõezinhos, né, e nesses cartõezinhos continham 2 informações. Primeiro, por que você, por favor, não faça isso, né? Por favor, converse com alguém, peça ajuda, né? E junto com esse cartãozinho, também tinha uma fitinha amarela. Então, qual que era o intuito? Pegar esses cartões, né, e entregando para as pessoas, principalmente, né, orientando que entregue para alguém que de repente você conheça, que esteja passando por algum momento difícil, ou que de repente já tenha compartilhado, de repente já tenha passado pela cabeça aí, de repente, uma questão envolvendo suicídio e tudo mais. E foi feito isso, né? Após 3 semanas, aproximadamente, os pais do Mike receberam uma ligação dizendo que aqueles cartões surtiram um efeito muito positivo. Porque até então muitas pessoas que receberam, né, essa mensagem mudaram de ideia, resolveram procurar ajuda, né, resolveram buscar tratamento, e para você ver, né, uma simples ação conseguiu ajudar muitas pessoas. E foi basicamente, né, a partir dessa história, a partir dessa ação que começou-se, né, a falar um pouquinho aí sobre esse assunto que é o suicídio. Com relação ao Brasil, existe uma instituição, né, que você já deve ter ouvido falar, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É uma instituição que existe há muitos anos, né? Eu tive a oportunidade também de conhecer muita gente que foi voluntário e que continua sendo voluntário lá no CVV. O CVV tem um trabalho muito forte, né, muito intensificado com relação a esse tema. Então, para aqueles que nunca ouviram falar, como que funciona, né? A pessoa liga, ela não precisa se identificar, e ela vai ser acolhida por alguém que está lá do outro lado, né? Então ela pode falar o que ela quiser, independente se ela está passando, de repente, por um momento de depressão, enfim, qualquer coisa que ela quiser falar, que ela quiser conversar, que ela quiser desabafar, abrir o coração, sempre vai ter alguém para ouvir. Então essa campanha, principalmente, né, voltada para o suicídio, ela tem um engajamento, né, ela tem um apoio muito forte aí do CVV, né? Então, eu respeito muito a instituição, não é uma terapia, né, isso é bacana forçar, porque, Janaína, mas as pessoas que são voluntários, eles são psicólogos? Não necessariamente, né, eles são pessoas das mais variadas profissões, mas antes de começarem a atender, eles passam por um curso, por um treinamento, né,
bem intensificado, inclusive, depois tem um período de estágio, para só depois essas pessoas começarem a atender, né? Porque parece simples, mas não é simples. A escuta, ela tem um efeito terapêutico no sentido de que a pessoa alivia a pressão interna, mas não é terapia no sentido de não é uma escuta qualificada no sentido clínico da coisa, né? De saber identificar os padrões e conduzir num caminho de compreensão e de, tipo... É uma coisa muito mais de alívio imediato daquela pressão do momento, né? Exatamente. É um processo mais para acolher, porque a terapia é um processo mais lento, um processo mais demorado, né? Requer muitas sessões. Ali não. Ali a pessoa está passando por uma crise, ela está sentindo uma angústia muito grande, ela não tem com quem conversar, ou às vezes ela até tem, mas ela não quer, de repente, falar sobre determinados assuntos com algumas pessoas, então ela se sente mais confortável entrando em contato, não precisando se identificar, não sabendo quem está do outro lado também, né? E isso surte um efeito, assim, muito positivo, né? Visto que essa instituição está aí atuante há muitos anos lá no Brasil. Quando a gente fala de suicídio, tem duas informações que eu ouvi e que me chama muito a atenção, de que quando se conversa com pessoas que tentaram o suicídio, perguntando se elas tinham uma espécie de desapego à vida, é muito curioso que, pelo que eu entendi, não lembro em que contexto que eu ouvi isso, que o que eles perceberam é que as pessoas não têm um desapego à vida. Na verdade, é uma dor tão intensa, e essa dor existe enquanto há a vida, que a pessoa decide abrir mão de algo que ela acha muito valioso para ela, por entender de que não há outro jeito de lidar com essa dor tão intensa, né? E é interessante essa informação, porque eu acho que muda um pouco o nosso olhar também, né? Porque quando a gente vai falar de prevenção ao suicídio, não é incomum a gente associar a decisão de um suicídio com covardia, falta de coragem de enfrentar a vida, falta de vergonha na cara, sei lá, vem um monte de adjetivos ruins, assim. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, olha, para tentar ser empático, né? Se colocar no lugar do outro, de alguém que tem a vida como algo muito valioso, que essa pessoa tem a vida algo valioso, ela quer viver. O que ela não quer viver é com essa dor intensa que ela sente, só que ela entende que essa dor grudou na vida e que não tem jeito de se livrar da dor sem se livrar da vida. Então ela abre mão de algo que ela valoriza muito, que é o viver, para tentar se livrar dessa dor, né? Então, na verdade, o que muita gente se acaba interpretando como um ato de covardia ou falta de força, a pessoa estava explicando, cara, é um negócio muito doido, porque a pessoa ela é uma solução que não é a melhor. Então, nesse sentido, né, de tendo essa compreensão de que a pessoa não quer se livrar da vida, mas é se livrar da dor, já dá pra gente uma outra postura na hora de escutar alguém que está, de repente, considerando essa possibilidade como solução de um desafio que está passando por, sei lá, X questão. Deixa a gente um pouquinho mais, talvez, acolhedor, né? Fala, não, gente, a questão não é a vida, a questão é a dor. Então, como é que você acolhe para que você não seja mais um fator para gerar dor, né? De repente você piorar a situação em vez de melhorar, que é até aqui, né? A gente começou o tema daqui como ouvir, e o falar veio depois, que normalmente a gente não quer ouvir muito, não, a gente só quer falar também, que isso é um outro problema. Outra informação a respeito dessa questão da prevenção do suicídio e da questão do suicídio mesmo, assim, que eu ouvi, que eu achei muito impactante, foi um cálculo que eu não lembro em que situação foi feito, de que quando uma família experimenta um membro que escolhe o caminho do suicídio, o impacto no círculo ultrapassa 60 pessoas. Aí eu não consegui entender bem o que quis dizer, a pessoa foi explicando. Falou, imagine que esse membro da família, né, opte por esse caminho. Então ele tem talvez 2 irmãos, pai e mãe, já são 4. Se tiver os avós vivos, já são mais 4 pessoas que vão ter sofrimento e questões emocionais para lidar por conta dessa experiência. Se ele tiver primo, tio, vizinho, os amigos do jiu-jitsu, os amigos do futebol de final de semana e a classe da faculdade, facilmente você tem aí
um impacto na saúde dessa galera toda, em um grupo que pode alcançar fácil aí um grupo entre 50 e 100 pessoas que vão passar meses, né, lidando com esse sofrimento, e aí a pessoa explicando como que também a prevenção do suicídio é uma questão de saúde pública, não só pelo cuidado com aquele que sofre, mas também com todo o impacto do entorno, que é quando alguém tenta e a gente tem a alegria de não ver o plano funcionar e a pessoa consegue ser acompanhada depois, como aquele que tenta e consegue, né? Que é muito triste que uma vida se perde. Mas são duas informações que me deixam pensativo em relação a essa experiência da tentativa de suicídio, ou mesmo famílias que tiveram membros que passaram pela questão do suicídio. E falando nessa questão do suicídio, a gente tem, antes do contato com a própria pessoa, eu acho que é legal se você puder desenhar um pouco o cenário para a gente, o lado dessa pessoa que está sofrendo, né? Porque aqui a gente está pensando um pouquinho qual é a nossa postura se eventualmente a gente tiver contato com um pai, uma mãe, um filho, uma sobrinha, uma prima, um amigo do trabalho, um amigo da instituição religiosa, da igreja, do centro espírita, do terreiro, enfim, alguém que de repente ventila isso, poxa vida, queria ir embora desse planeta, né? E num primeiro momento a gente vai olhar, a gente está pensando em como a gente fazer isso direitinho para contribuir e não atrapalhar. Mas se você pudesse contar um pouquinho para a gente, o outro lado, quais são os riscos, em que situações, né, costuma acontecer. Eu falei, né, questão de saúde pública, o suicídio é ainda hoje uma coisa que acontece muito ou não? No Brasil tem mais, no Brasil tem menos, como é que está isso no planeta? Né? No Japão a gente costuma ouvir dizer que tem muito, ao mesmo tempo que parece que não existe, porque a sociedade meio que não curte muito conversar sobre esse assunto aqui. Então, quando a gente vê notícias no jornal, tem muita gente que opta pelo suicídio como solução da sua dor ou dos seus problemas. E ao mesmo tempo que você não ouve isso em lugar nenhum. Eu tô há 20 anos aqui, eu ouvi uma vez uma conversinha num canto assim, lá no ambiente de trabalho, mas você não ouve. Então eu falo, poxa vida, deve acontecer tudo do outro lado do país, porque tem um número tão grande, né? Pelo menos quando a gente ouve nos noticiários. Mas enfim, eu fiz um monte de perguntas ao mesmo tempo, mas acho que seria legal você ir desembolando esse nozinho para a gente entender um pouco o problema, a situação de risco, um pouquinho do que se passa no coração de quem está sofrendo, para depois tentar a gente se preparar para acolher num eventual contato. Muito bem. Excelentes perguntas, né? E complicando tudo, porque faz 75 perguntas de uma vez só. Eu vou tentar esmiuçar, né? Vou tentar resumir da forma mais objetiva possível, né? Considerando que é um assunto delicado, é um assunto complexo, né? Mas assim, Carlinhos, quando a pessoa decide, né, cometer o suicídio, ela não decide do nada, né? Então, ela não vai dormir e acorda no dia seguinte e fala, nossa, hoje eu vou acabar com a minha vida. Claro que não. Então, até chegar propriamente ao ato em si, até concretizar a ação, existem outros fatores que antecedem. Então, primeiro, a gente chama aí da questão da ideação, a ideação suicida. Então, a pessoa começa a imaginar, estou passando por um momento difícil, de repente o paciente está com depressão, né? Enfim, N motivos que podem levar. Então a pessoa começa a imaginar como que seria se de repente eu tirasse a minha vida, né? Então ela começa a pensar, isso acaba se tornando bem constante ali na vida daquela pessoa, nos pensamentos daquela pessoa. A segunda etapa, né, o segundo estágio é o planejamento. Então, ela está tão certa que realmente ela quer tirar a própria vida, que ela começa a pesquisar quais são os recursos externos que ela pode utilizar para acabar com a dor. Porque você falou uma coisa muito importante, e quando a gente fala, né, quando a gente analisa, por exemplo, pessoas que infelizmente cometeram suicídio, a pessoa está passando por um momento tão difícil, é uma dor tão insuportável, interminável, que a única saída, a única solução que ela encontra naquele momento é acabar com a vida e ponto final, né? Então, quem está de fora,
Eu já ouvi muitas bobagens, muitas pessoas falarem, esse aí fica falando, mas quem fala não faz, né? Já ouvi muita gente falar isso. Só que, se a pessoa já está externalizando para alguém, nossa, tá difícil, né? Eu quero ir embora desse mundo, conforme você disse. Talvez seja uma forma indireta dela estar pedindo ajuda. Então, por isso que é importante a gente sempre eliminar esses julgamentos, né? E praticar uma escuta mais acolhedora, mais empática. Então, voltando a falar... Você falando dessa questão, né, de que a pessoa começa a falar sobre o que ela tem uma frase que a gente ouve no ambiente de igreja, né? Quem me conhece sabe que eu frequento igreja e tal, que é a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? E é interessante você falar, né? A pessoa, ela pensa uma vez, depois ela pensa bastante, começa a planejar. Eu estou usando essa expressão, né, de que o coração enche daquilo a ponto de ela começar a derramar pela boca. E como normalmente a gente não é muito bom, em especial homens, né, para verbalizar sentimento, ainda mais quando é sentimento tão intenso, profundo, que vai demonstrar fragilidade, demonstrar que você não está sabendo lidar com uma situação, que você está triste, ou que você está com medo, ou que você está frustrado, qualquer coisa assim, né? Mais rede social, onde a gente fica passando na rede social, todo mundo é vitorioso, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, e todo mundo é bonito, só você que é feio, pobre e fracassado. E aí eu acho que isso, nesse mundo que a gente vive, é mais complicado para o homem especificamente. Me parece que mulheres têm um pouco mais de abertura para essa conversa. Eu acho que é até meio de se esperar de que a pessoa, quando vai verbalizar isso, não vai ser tão objetiva na hora de falar, né? Como você falou, talvez se eu não estivesse aqui seria melhor. Na verdade, seria muito mais fácil se ela pudesse elaborar direitinho, explicar em palavras o que ela está pensando, mas não é muito bem o que acontece normalmente, né? E de uma certa forma, é um pedido de ajuda. Não deixa de ser um pedido de ajuda, né? E aí, voltando a falar das etapas, essa questão do planejamento, né, entra muito nisso, né? A pessoa, ela quer buscar recursos que sejam rápidos, que sejam práticos e que principalmente sejam indolores, né? Porque ela já está sofrendo tanto, já é tão complicado lidar com aquela dor, que quanto mais rápido ela puder ir embora desse mundo, melhor, né? E aí a terceira e última etapa, que é propriamente o ato em si, né? Agora, você falou uma questão aí muito interessante, né? Porque existe todo um estudo, né, feito ao redor desse tema, e, inacreditavelmente, né, quando a gente fala de o suicídio propriamente dito, a porcentagem é muito maior, né, nos homens do que nas mulheres. Então, a ideação, ela é muito forte, muito mais presente, muito mais significativa nas mulheres. Agora, o próprio ato em si, a porcentagem é muito maior nos homens, né? Justamente por conta dessa questão que você disse. Então, é cultural também, né? Não deixa de ser cultural. Então, os homens, eles têm muito mais dificuldade para poder falar, para poder colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Então, eu sou da época, né? Eu acredito que você também, eu sou da época que a gente ouvia muito assim, homem não chora, né? Homem tem que ser forte, né? Homem precisa aguentar tudo. Homem tem que ser assim, homem tem que ser assado. Então, você imagina você passar por uma situação complicada, ou várias situações complicadas, você não poder falar, você não conseguir falar, porque até então você não foi ensinado, você não foi educado, né? Muito pelo contrário, você foi reprimido, e aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Claro, né? Chega uma hora que se a pessoa não busca uma orientação, não busca um tratamento, infelizmente acaba desencadeando esse processo aí do suicídio. Lógico que eu não vou generalizar, né? É lógico que cada caso é um caso, mas é importante, né, a gente analisar isso, né? O quanto que existe aí essa diferença, né, entre homens e mulheres. Agora, existe uma outra questão também, né, muito, muito interessante quando a gente fala do suicídio, que é um sentimento aí de desesperança. Né, que inclusive quando nós estávamos conversando sobre esse assunto para poder elaborar a live, você falou bastante sobre isso, e é algo que é muito presente, né, nas pessoas que cometem. O que acontece? Você e a maior parte das pessoas, nós temos objetivos, a gente tem sonhos, nós temos expectativas.
por mais difícil que seja a vida, né? Não são todos os dias que a gente está bem, vamos combinar, porque somos seres humanos, né? Mas o que te move, né? O que nos move a levantar da cama e ir para a luta? Os nossos objetivos, né? Os nossos boletos para pagar, a família que a gente tem para sustentar, um sonho que você tem para realizar, de repente uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa, não importa. Então é isso que impulsiona. A pessoa que passa por um processo depressivo, que infelizmente acaba cometendo suicídio, ela não tem esperança mais na vida, ela não acredita mais em nada. Então, qualquer coisa que você oferecer para ela não vai surtir efeito nenhum, né? Porque ela não tem essa motivação, né? Nada para ela faz sentido, né? Agora, uma outra coisa muito importante para comentar com você, que eu fiz até aqui uma colinha, né? Tem muita gente, né? Tem muita gente ainda que acha, né, que suicídio não é tão significativo, os dados não são tão significativos assim, não deve acontecer com tanta frequência. Porque você levantou uma questão aí muito importante, que é o quanto que muitas vezes acaba sendo abafado, né? O quanto que muitas vezes acaba sendo camuflado. Essa que é a grande verdade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de dados, olha só, eu trouxe aqui, no ano de 2024, né, no mundo, nós tivemos aproximadamente 700 mil mortes por suicídio, tá? Então, aproximadamente a cada 100 mil habitantes, 9 cometeram suicídio. Isso eu estou falando de uma maneira global, né? Quando a gente fala de Brasil, né, no ano de 2023, aproximadamente a cada 100 mil habitantes, 7 pessoas cometeram suicídio, né? Então, se a gente contabilizar isso, mais ou menos 16 mil brasileiros, né, cometeram suicídio aí no ano de 2023. E quando a gente fala de Japão, né, que é o país que a gente mora, no ano de 2024, 21.818 pessoas, né? Aqui, realmente, o que você disse é fato. O Japão é um dos países que tem uma taxa muito alta, né? Uma taxa muito expressiva, infelizmente, de pessoas que cometem suicídio, né? Agora, mas por que as pessoas evitam tanto? Né? Por que as pessoas têm tanto receio? Por que ainda é um tabu? Porque é um tabu, né? Querendo ou não, a gente precisa conscientizar, a gente precisa orientar as pessoas, né? E até pegando um gancho do tema da live, né? Como ouvir e o que falar a quem sofre, para eu poder ajudar alguém, eu preciso ter informação. Eu preciso ter conhecimento, não me tornar um especialista, obviamente, mas pelo menos o básico eu preciso saber. Porque como que eu vou orientar alguém se eu não tenho base, se eu não tenho informação, né? Então, por que ainda existe esse tabu? Primeiro, pela própria falta de conhecimento das pessoas, né? Igual eu falei, não precisa se aprofundar, mas pelo menos ter as informações básicas, porque é muito interessante quando a gente fala nesse assunto, Carlinhos, porque sempre tem alguém, né, que conhece alguém da família, ou algum amigo, ou a própria pessoa, né, que já teve pelo menos uma vez na vida, uma ideação suicida, né? Então, olha como é importante, né, a gente falar sobre isso, né, a gente esmiuçar esse tema. Uma outra questão também, né, muito interessante, é o quanto que as pessoas, elas não buscam ajuda, né? Então, as pessoas acham que, eu tô assim, mas vai passar. E dependendo da gravidade da situação, não vai passar, só vai piorar. Então, tem muita gente que acha que, você tá com depressão, você está com esses pensamentos negativos, isso tudo é frescura, né? Vai lavar um tanque de roupa, vai procurar... Vai carpir. Vai carpir. As pessoas falam muitas bobagens, né? Mas só quem está passando pelo problema, né, que é capaz de mensurar isso. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, mas só quem está na situação efetivamente consegue, é capaz, né, de dizer. Então, a gente não pode subestimar as pessoas. Uma vez eu ouvi uma expressão que me deixou muito pensativo. A reflexão ia para o seguinte caminho. Pode ser que do seu ponto de vista, a dor, o motivo da dor da pessoa, para você seja uma grande bobagem. Só não se esqueça que para aquela pessoa a dor é real. Sim. Porque eu terminei com a minha namoradinha de... Sim. Que bobagem, mano. Tudo bem, pra você é uma bobagem, mas não se esqueça que a dor da pessoa é real. Pode ser que no momento ela mesma, a própria pessoa que sofre, pode entender e falar, poxa vida, não precisava ter sofrido tanto.
Sim. né? Não era nem tão séria, mas aqui naquele momento Sim. a dor é real. E aí, às vezes é por conta de como, o que cada um viveu, as experiências que teve, essa coisa toda, não é tão fácil você saber o quanto tá doendo, né? Sim. Você fala, como é que essa bobeirinha aí não dói nada em mim? Mas tudo bem, não dói nada em você, não quer saber que não vai doer muito no outro, né? Exatamente. Por isso que a gente não pode subestimar, né? O que de repente para mim é fácil de lidar, para o outro pode não ser, porque nós somos seres singulares. Então nós temos uma história, né? Cada um tem as suas marcas, as suas dores. Então as pessoas caem muito nesse erro, né? De achar que é frescura, isso é falta de ter o que fazer, isso passa, e não é bem assim, né? Além de, repito, muita gente fala assim, mas ele está falando que vai fazer, isso é só para chamar atenção. Está falando que vai se matar, nem dá ouvidos. Porque quem realmente quer fazer não fica falando, né? Não dá para a gente ter certeza, porque quando a gente fala dessa questão do suicídio, Janaína, dá para saber efetivamente quando alguém vai cometer o suicídio? Não. Não dá para saber. Não tem como, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de transtorno mental, de doença mental, o que quer que seja, não é uma ciência exata. Uhum. É muito complexo, né? Agora, existem alguns indícios que a pessoa apresenta, alguns sintomas, alguns comportamentos que possivelmente podem indicar que talvez a pessoa, infelizmente, vá cometer. Aquela questão, né? Se eu entendi, assim, eu já tive uma conversa sobre o tema com você, já ouvi isso de outros psicólogos também. Dá para saber se a pessoa vai chegar até o destino, que é, né, o suicídio efetivamente? Não. Mas todo mundo que chegou nesse destino passou por esse caminho. Então, se você perceber que a pessoa está nesse caminho, sim, se preocupe. Pode ser que ela pare e volte, pode ser que ela vá para o outro lado, mas assim, todo mundo que chegou passou por aqui. Uma das coisas que eu sempre ouço os psicólogos citando quando a pessoa faz e você vai começar a tentar entender no entorno familiar, sempre vai ter um amigo que disse, ele tinha falado sobre isso. Ele já tinha verbalizado isso. Ele escreveu isso no Instagram. Ele tinha jogado isso lá no grupo do Discord. Assim, em algum lugar. Então, se todo mundo que chegou até lá deixou essa migalha de aviso dizendo, tô pensando em fazer, tô considerando fazer, acho que eu vou fazer, hein? Então, se tem alguém falando que vai, acende uma luzinha de alerta. Pode ser um alerta falso, ou pode ser que ela tá realmente nesse caminho, considerando de verdade... Sim. Concluir, né, o que ela está planejando, que é a questão de tirar a própria vida para se livrar da dor que ela está sentindo. Sim. Uma curiosidade que eu tenho, e só para confirmar se a minha percepção é equivocada ou correta, de que, não sei se dá para dizer que é comum, mas eu já ouvi relatos de pessoas que essa questão da ideação suicídia é maravilhoso, a ideação suicida, e da própria tentativa do suicídio, é mais comum ouvir relatos, pelo menos no meu contexto, no meu entorno, de pessoas que estão com depressão, às vezes meio severa. Pessoas que sempre amaram a vida, foram super de boa, que o pessoal chama das pessoas solares, né? Aquela pessoa alegre, sorridente. De repente, a pessoa entra numa bad malzona e desce num buracão lá embaixo e tenta o suicídio, ou começa a falar muito disso, ou a mesmo, né, conclui a tarefa e infelizmente, né, abre mão da vida, e se depois fica sabendo, essa pessoa era sempre alegre, sempre foi de bem com a vida, entrou numa depressão e acabou nisso, né, de ser uma vida desperdiçada, né, eu acho que é o melhor adjetivo que eu consigo colocar isso, né, por mais que a dor tenha sido terrível, não sei qual coisa ruim aconteceu na história da pessoa, mas eu sempre interpreto como uma vida desperdiçada, né? Um potencial gigantesco que está sendo perdido, né? A humanidade nunca mais vai ter outro igual aquele, e a gente perdeu, né? Um potencial perdido de alguém que poderia, sei lá, ter um tempo legal com a esposa, com os filhos ou com os amigos, e isso se perde, né? Quando vai embora não tem mais volta. Né? Exatamente. Mas enfim, montando isso numa pergunta, é realmente comum esse tipo de coisa ficar mais intensa em períodos assim de depressão ou coisas nesse sentido? Principalmente, né, o paciente que está num quadro de depressão, as chances, né, são muito maiores
Se ele não for feito o devido acompanhamento, com medicação e terapia, etc., as chances são muito maiores, realmente, dessa pessoa vir a cometer o suicídio. Agora, existem outros fatores também, né? Então, por exemplo, pessoas que já tiveram, né, a tentativa, né? As chances também da pessoa tentar novamente também são muito maiores do que aquela pessoa que nunca tentou. Esse é um outro aspecto também muito importante. Histórico também, né, de algum transtorno mental, né, drogas, álcool, enfim, às vezes a pessoa também recebeu um diagnóstico de uma doença grave, né, como HIV, câncer, esclerose múltipla e outras tantas coisas. Exatamente, né? E a pessoa não tem estrutura, né, mas é importante a gente considerar que, eu não vou generalizar, existe uma palavrinha muito importante aqui para a gente reforçar, que é a questão da predisposição. Então, se a pessoa tem a predisposição para, é bem provável que possa acontecer, tá? Porque muita gente perde pessoas, perde emprego, acontecem N coisas, né? E a pessoa pode, por mais difícil que seja, ela vai se refazer e vai seguir a vida, né? Assim como existem pessoas que passam pelas mesmas situações, não têm ferramentas internas ali, né, para poder lidar, e aí, infelizmente, acabam adoecendo emocionalmente, precisam de ajuda, e se não buscarem ajuda, infelizmente, o caminho é esse, né? Então, isso é muito importante ser considerado. Por isso que, mais uma vez eu falo, assim, a depressão não é frescura, a depressão é doença, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade, né, quando a gente trata sobre esse assunto. E até complementando, né, Carlinhos, de repente é aquilo da gente ficar atento, né? De repente você, sei lá, você convive com algumas pessoas, você tem intimidade com algumas e tal, e aí você percebeu que de uns tempos para cá, aquele teu colega, igual você falou, que era uma pessoa super alto astral, super alegre, isso, aquilo outro, a pessoa está bem introspectiva. A gente precisa respeitar também o espaço, é lógico, mas também se mostrar disponível para uma conversa, para uma escuta acolhedora, principalmente, né? Porque é o que eu falo, o falar é terapêutico, né? O falar cura, mesmo que não seja no contexto de terapia, né? Mas só o fato, de repente, da pessoa saber que tem alguém que vai ouvi-la, né? Que ela pode falar, poxa, isso já ajuda demais, já alivia muito. Tá? A Celina está dizendo aqui, né, que só depois do fato, ou da tentativa, ou de mesmo ter acontecido, é que se lembram de alguma coisa, mas aí já era, né? Que é, em especial quando a pessoa conclui, né, a tentativa, e essa tentativa vai, enfim, ao final, e a pessoa consegue, né, completar o auto-suicídio. As pessoas se lembram, poxa vida, ele falou, poxa vida, teve que... Aí já era. A gente está citando aqui um pouco dessa questão do contexto do suicídio, de que ele é comum nesse período de depressão, que eu vou dizer assim, que é um período mais sombrio, né, de uma desesperança, eu gosto dessa palavrinha, desesperança, né, uma desesperança muito profunda, uma tristeza muito profunda, e que a gente deveria ter tato. Então, aí a minha pergunta vai pelo lado negativo da coisa e pelo lado positivo da coisa. Lado negativo, se a depressão é um período difícil para quem está sofrendo, é um período sombrio, é um período de desesperança. E que nesses períodos a ideação suicida e a consideração de uma tentativa de suicídio costuma ser mais comum, o que a gente não dizer para uma pessoa que está meio borocochô, né, como se dizia lá no Brasil, né, pelo menos na região que eu morava, tá meio borocochô. Eu também já usei bastante esse termo. E o que dizer de maneira acolhedora, né? O que não dizer, o que a gente tem que evitar falar nesses momentos, de repente aconteceu da pessoa soltar, e aí você sinaliza que você está disponível, a pessoa vem e derrama aquele caminhão de desesperança em cima de você, o que não dizer. Sim. E como ser acolhedor, tá? Um sim e um não aí pra gente pensar um pouquinho em como escutar, né? E o que falar depois, né? Sim, excelente pergunta. Todas essas sugestões, né, tudo isso que eu vou dizer agora, uma coisa que eu sempre digo, né, quando eu falo sobre esse assunto, muitas vezes as pessoas, elas usam palavras erradas, e muitas vezes não é nem pela maldade, é pela falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes
as pessoas, mas eu quero ajudar. Mas aí, dependendo do que você disser para essa pessoa, ao invés de você ajudar, você só vai atrapalhar. Por isso que é importante conhecimento, né? Por isso que é importante a informação. Então, o que não dizer? Por exemplo, Carlinhos, você não precisa de terapia nem de medicação. Você sabe que uma vez eu atendi uma paciente e ela passava por um processo de depressão, ela tomava medicação e ela foi para a igreja, né? E aí lá na igreja, e aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu respeito todas as religiões, né? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente se essa pessoa tem uma posição de influenciar outras pessoas, né? Então, essa paciente, ela foi para o culto, né? Enfim, foi rezar, e aí o pastor, lá na pregação, né? Ele pegou e falou, olha, você que está em depressão, você que está tomando medicação, pega essa medicação e joga fora. Você não precisa dessa medicação. O que você precisa fazer é vir na igreja, frequentar, fazer o seu papel, isso, aquilo, aquilo outro. Carlinhos, a fé é importante? É a fé que nos move, mas a ciência também. Né? Então, eu vivo nesse contexto de igreja e eu sempre falo para o pessoal, existe mesmo, assim, eu estou há 40 anos dentro desse ambiente. Felizmente, a gente tem muitos psicólogos agora dentro desse contexto, muitos psiquiatras, muitos terapeutas e pessoas que têm conseguido equilibrar de maneira um pouco mais saudável aquilo que é o que a gente chama de aconselhamento, que é um bate-papo acolhedor com um amigo de algo que precisa de um acompanhamento clínico que não acontece ali na salinha da igreja, tem que acontecer dentro de um consultório. Sim, é outro contexto. Mas uma coisa que eu sempre provoco as pessoas, porque no mesmo jeito que tem esse tabu de tomar remédio para a cabeça é ruim, né, que não é legal, né? Dentro da igreja também tem e agrava pelo fator, né? Não sei dentro do ambiente espírita ou no ambiente budista como é que os islâmicos lidam com isso, mas dentro desse contexto cristão, católico, congregação cristã, testemunho de Jeová e essas coisas todas, todo mundo junto, se Deus ele pode curar, para que você está dependendo do comprimido? Aí uma coisa que muita gente deixa passar despercebido e a gente não é consciente nesses contextos onde a gente fala, pô, se Deus pode curar, por que você vai ficar tomando remédio para a cabeça? É a ideia de que a pessoa toma remédio para o coração porque tem arritmia, toma remédio para pressão, toma um remédio para diabetes, aí quando vai tomar o remedinho da depressão tem preconceito, né? É uma bobeira, né? Se você equilibrar, é um órgão como o pé, o dedinho, o rim, né? E aí é tranquilo, né? E aí eu lembro que você citou uma vez de que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais quando a gente, né, você citou essa situação das religiões, né? De que sim. Aquilo que para você é uma opinião pode ser considerado uma verdade absoluta para a pessoa. E eu imagino que seja o caso que você está contando da moça que foi. Enfim, né, desenvolve, mas eu achei importante pontuar porque eu sou uma pessoa desse contexto e realmente acontece isso. Eu ouço que em outros contextos religiosos também acontece, mas enfim, a moça foi lá, o homem falou para jogar fora o comprimidinho. E aí? Exatamente. E aí, ainda bem que ela não fez. Né? E aí ela estava me contando. E aí eu vou te falar uma coisa assim, não como psicóloga, eu vou te falar como Janaína, ser humano, que sou um ser humano, tenho sangue correndo nas veias. Quando eu ouvi essa bobagem, né, que essa pessoa falou, me deu uma raiva tão grande, eu falei, nossa, como que pode alguém falar um absurdo desse? Né? Porque essa moça ainda teve o discernimento de pegar e falar, não, peraí, para. Não é assim, eu tô mal. Aí ela estava começando a ver resultado com a medicação, né? Ela estava vendo que estava fazendo sentido. Então ela pensou, mas por que eu vou deixar de tomar o remédio que foi o médico que receitou? Não foi qualquer pessoa, né? É uma pessoa que estudou, que tem propriedade naquilo que está falando, entende? E aí ela veio compartilhar comigo, graças a Deus ela não fez aquilo que ela foi orientada, né? Não foi, obviamente, direcionado para ela, mas para as pessoas que estavam num contexto
igual, parecido com o dela. O que é mais perigoso ainda, porque não falou só para um, né? Falou para um monte. Exatamente, falou para uma... E agora você imagina, né, Carlinhos, quantas e quantas pessoas, igual você falou, que ouvem uma frase dessa, enfim, e acreditam, né, como uma verdade. Ah, ele está falando, pô, ele está falando, eu vou fazer, realmente, vou jogar fora. Para quê? Para que eu preciso de remédio? Para que eu preciso de terapia, né? Eu só indo na igreja, eu vou ser curado. É complicado. Porque tem muitos casos, tá? Não são poucos, não, são muitos casos, né, de pessoas que abandonam o tratamento justamente por conta disso. Então, quem tem essa posição dentro de uma igreja, de uma religião, que quer que seja, né, tem que tomar muito cuidado. Então, as duas coisas precisam andar juntas, né? A questão da fé, que é importante a gente ter sim, mas a gente não pode descartar a ciência. A gente não pode, do nada, né? Ah, eu não quero mais. Como assim você não quer mais? Né? Você está assim, você está sendo medicado porque é um procedimento que é demorado, mas é para o teu bem, né? Então, por exemplo, falar isso para alguém que está passando por esse processo é complicado, né? Você não precisa, e quem é você, né, para dizer se a pessoa precisa ou não, né? Se você é médico, tem propriedade, ok, mas se você não tem, isso é legal, né? Se for médico. É bom que tá chegando pergunta aqui. Tem comentário no YouTube e tem comentário no Instagram. Vamos pelo comentário no YouTube primeiro. A Celina perguntou no caso dessa moça que recebeu esse conselho num ambiente público religioso, ficou com a pulguinha atrás da orelha, decidiu continuar o tratamento. Ela foi curada da depressão nesse processo? Sem informação se depois a vida seguiu ou não? Curiosidade. Olha, ela fez terapia comigo durante um período, né? Depois, por questões financeiras, infelizmente, aí ela acabou deixando de fazer a terapia, né? Porque eu atendi durante um período pelo consulado, né? Depois ela começou a fazer as sessões de forma particular. Aí ela teve alguns problemas no trabalho, ela perdeu o emprego, enfim, algumas outras coisas que aconteceram. E aí, infelizmente, ela não pôde mais dar continuidade. Mas ela ficou comigo em tratamento, vamos dizer assim, por uns 4 meses. Né? Não foi um tempo tão expressivo, né, considerando que depressão é uma doença grave, mas depois eu não tive mais notícias, né, porque aí ela interrompeu o tratamento. Que pena. Bom, espero a expectativa é que pelo menos ela tenha depois em algum momento procurado um terapeuta e ficado bem, né? Sim. No Instagram, a Jessie, lá da Poparte, está perguntando como conscientizar uma família que não quer aceitar o diagnóstico de depressão. E aí? Excelente pergunta, né? Aí? Olha só, você imagina, né, Carlinhos, quando a gente fala de família, família é base. Família é base, família é a nossa raiz. A gente não tem a melhor família que a gente gostaria, porque isso tudo é uma idealização. A gente tem aquela família que estamos inseridos e ponto. Então você imagina um paciente, né, uma pessoa inserido dentro dessa família e diante de um cenário desse, não receber esse acolhimento, não receber esse apoio. Né? Então, quando eu escuto essa fala, é a própria negação, né? A própria negação da família, a própria negação das pessoas, né? E aí me vem uma outra questão aqui muito interessante, onde, poxa, mas ninguém está ileso de nada. Ninguém está ileso de nada, né? Lógico que a gente vai buscar sempre caminhar, realizar os nossos objetivos, estarmos bem, mas esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um de nós. Então, num contexto desse, a primeira coisa a se fazer é acolher, né? Principalmente, né, porque quando a gente fala de depressão, as coisas acontecem assim de uma maneira até bem inesperada. Ah, mas como que fulano está com depressão se a pessoa tem uma personalidade tão assim, tão assado? Às vezes, ela até está em depressão já há algum tempo, mas ela nem sabe, ela nem se deu conta. Né? A gente já viu diversos casos, inclusive tem até um vídeo muito interessante que eu assisti há algum tempo atrás, de 2 amigos, né, que estavam num estádio, né, de futebol, um mais extrovertido, super alegre, não sei o quê, o outro mais na dele, né? Bom, resumindo a história, aí eu te pergunto, não sei se você já assistiu esse vídeo, qual dos dois
que infelizmente cometeu o suicídio? O mais extrovertido, o mais comunicativo, o mais alegre ou o mais introspectivo? Qual que você acha? Não sei se você já viu esse vídeo. No caso, eu assisti. Você assistiu, então? O vídeo mostra uma pessoa que ele meio que mascarava os sentimentos com toda essa alegria, e no fim foi ele que optou, porque ele era muito agitado, mas na verdade ele não conseguia colocar para fora o que ele sentia e compartilhar isso com as pessoas, e foi ele que decidiu, né, pelo caminho do suicídio, infelizmente. Né? Então, respondendo a pergunta, né, da nossa amiga que mandou pelo Instagram, Jessi, lá do Popate. A Jessi, por favor, assim, acolher, né? Acolher, ter uma postura empática, né? É o estar junto, né? O que de repente essa família, esse familiar, essa pessoa pode fazer para o outro, né? Para poder ajudá-lo nesse momento tão difícil, porque já é tão complicado, né? Já é um processo tão delicado, tão complexo a própria depressão, e o que a pessoa está precisando nesse momento é apoio, é acolhimento, né? E lembrando que não estamos ilesos de nada, né? A vida é uma caixa de surpresas, eu sempre falo isso, né? Então pode acontecer com qualquer um de nós. Não sei se eu respondo. Não, eu acredito que sim. Jessi, se tiver mais pergunta, manda aí. Por favor, por favor. E quem fica pro pessoal todo que tá aqui também, que tem gente, uma galera no Instagram e tem uma galera aqui no YouTube. Deixa eu ver se tem gente aqui no Facebook. Deixa eu conferir por aqui. Não, tá todo mundo no YouTube ou no Instagram. Okay. Eu sei que quando a gente vai começar um diálogo e a gente quer tentar abrir janelas para uma conversa, existem perguntas que ajudam. A Jessi agradeceu, falou que ajudou sim. Muito bom, Jessi, muito bom. Que ajudam a gente a criar esse diálogo. Considerando que pessoas têm a tendência de ter dificuldade de expressar o que sentem, em especial eu que sou do sexo masculino, vejo que no meu contexto homens não curtem muito falar de sentimento, mulheres costumam ter mais abertura, são mais sensíveis, ainda assim eu vejo que muitas não sentem confiança para se abrir também, pelo menos é isso que eu ouço em momentos de bate-papo sobre saúde mental. Imaginando uma situação onde a gente está perto de alguém que você percebe no ar ou que a pessoa está meio triste, ou de que ela tem se falado coisas que podem sugerir para a gente de que ela não tá bem, ou essa história de, pô, eu queria não estar mais aqui, tem vontade de desaparecer, dentro do ambiente onde eu convivo, que é um ambiente de igrejas, a gente é aconselhado por psicólogos a ficar atento, por exemplo, quando as pessoas dizem algo do tipo, eu queria que Deus me levasse para o céu, que na verdade é uma maneira religiosa de dizer, não quero estar aqui. Sim. Né? Mas vamos dizer que aconteça, né? A pessoa verbalizou isso. Será que tem algumas frases ou algumas dicas, né? Você como profissional da escuta, que a gente poderia usar de maneira estratégica para tentar sinalizar para a pessoa que, sem ser agressivo, sem ser invasivo, mas para ela falar assim, olha, estou aqui para escutar? Sim. Antes de eu responder essa sua pergunta, você havia me perguntado o que a gente deve evitar. Eu só falei uma frase, né? Tem outras sugestões aqui que eu gostaria de concluir, porque é muito importante, Carlinhos, principalmente para que as pessoas saibam, né, o que não é legal falar, né, até para poder evitar que desencadeie problemas muito maiores ali na pessoa, né. Uma outra coisa também que a gente precisa evitar, por exemplo, nossa, mas você ainda está com depressão, né, como se a depressão fosse um botãozinho mágico que você apertasse ali e num simples passe de mágica fosse sumir, né. Uma outra frase também, nossa, mas você tem que parar de pensar nisso, né? Mas a pessoa não consegue, né? Ela está passando por aquele problema, é aquela dor, e é bem constante, é muito intenso. Uma outra coisa, nossa, mas eu estou olhando para você, Carlinhos, você nem parece deprimido, né? Como assim? Só a pessoa sabe exatamente o que ela está sentindo. Aí eu fico pensando, nossa, mas a depressão tem cara? Né? Uma outra coisa, mas isso não é nada, você só está assim porque você quer chamar atenção. Para de chorar à toa, você só chora. Né? Qualquer coisa você chora. Né? Carlinhos, você se sentirá melhor amanhã. Eu tenho certeza. Que certeza você tem que a pessoa vai se sentir melhor amanhã? Né? Tudo passa. Que certeza que você tem que tudo vai passar? Né?
As pessoas falam muito isso, mas as pessoas falam também, elas usam muito essa frase porque elas querem que o outro fique bem, né? Porque elas, de repente, elas buscam ali caminhos para, de repente, fazer com que a pessoa melhore. Mas a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa bola de cristal. Sabe, né? uma coisa que ouvindo você falar me faz pensar, e o duro é que a gente faz na intenção, assim, Sim, a gente vive sem momentos de dúvida. tristeza, todo mundo já ficou triste alguma vez na vida, Sim, com decepção, certeza, com certeza. tristeza, é natural da vida e passa, né? Para muita gente passa. E às vezes tem gente que tem uma tristeza de 3 dias e eu tenho uma tristeza de 30 anos, né? Depende de um caso para outro. Mas o doido é que quando a gente fala para a pessoa amanhã passa, a gente nunca para imaginar de que se amanhã não passar, além da dor que a pessoa já tem, ela ainda vai ficar angustiada para pensar assim, será que a dor não passou e a culpa é minha? Então, além de estar Exatamente. triste, ela ainda vai sentir Exatamente. culpa para achar que o problema é dela. Mas todo mundo passa, só para mim que não passa. Será que o problema sou Exa eu? exatamente. É Agora tem bem 2 isso, problemas para resolver, né? né? Não, e sem contar que todas essas sugestões de frases que a gente não deveria usar, em nenhum momento essa pessoa está tendo uma atitude acolhedora, está tendo uma atitude empática. Porque, por exemplo, se você começa a falar de alguma questão que está incomodando você para mim, e eu vou escutar por um período X e depois eu falo, Carlinhos, não fica assim, não, que passa. Qual que é a minha atitude perante a isso? Quando eu falo isso, eu estou encerrando o assunto. Isso é encerrar o assunto, se você for analisar. Né? E a própria pessoa que está desabafando, ela vai se sentir mal, com nossa, você tem que parar de falar. Né? A própria pessoa não vai dar continuidade. Porque o outro Uhum. foi lá e não, mas isso passa. Né? Vamos, sei lá, vamos sair, vamos fazer não sei o quê, vamos assim, vamos assado. Né? Não chora mais. Né? Tem muito, as pessoas usam muito esse termo. Nossa, não chora mais, não chora, não precisa chorar. Né? Precisa chorar sim. A pessoa está triste, a pessoa está passando por um período difícil, ela tem que chorar. Agora, a grande questão, que eu sempre falo isso, é o quanto que o choro do outro incomoda a pessoa. Que também tem muito isso. Né? Carlinhos, para de chorar, não precisa, não precisa chorar tanto assim, né? Poxa vida, não fica tão triste desse jeito, mas a pessoa precisa. Ela está passando por um momento difícil e ela precisa colocar para fora, ela precisa externalizar. Mas normalmente o que as pessoas fazem é isso, não chora mais, né? Não chora mais que tudo passa, né? Lógico, porque o choro do outro está incomodando. Interessante isso que você falou, né? A questão não é o choro do outro, mas como o choro do outro te afeta. É você que não sabe lidar com o choro, o problema não é o choro. Com certeza, porque olha só, quando alguém chora na tua frente, né? Se eu estou falando de uma maneira geral, a pessoa também ela tá te fazendo provocações. Nós também temos as nossas tristezas, a gente também tem as nossas dores. E querendo ou não, inconscientemente a pessoa se identifica. Uhum. Ela vai se identificar com aquilo, né? Talvez ela não esteja passando por um momento parecido, mas alguma coisa vai remeter, algum gatilho vai disparar. Então, por isso que a primeira reação é: não chora, vai passar. Né? Não chora porque a pessoa não aguenta ver o outro chorar. Janaína, mas aí eu faço o que se a pessoa estiver chorando? Chora também, tá tudo certo. Não tem problema de chorar também. Qual o problema? Chorar não é Chorar errado, é junto. saudável. Chora junto. Tem 2 perguntas É saudável. boas aqui. Tem 2 perguntas boas no Instagram aqui. Tem uma mais da Jesse e uma da Marissa. Como a gente respondeu uma da Jesse, eu vou responder a da Marissa. Eu não, tá, Marissa? Eu vou perguntar para ela que vai responder. Bom, a Marissa diz o seguinte: eu fui diagnosticada com depressão e queria saber se é verdade que paramos de sentir os outros sentimentos e sentimos só a dor. Ficou tranquilo? No estágio mais avançado de depressão, sim. Porque aquela situação, né, ou aquelas situações que a paciente está vivenciando, para ela é muito mais expressiva, muito mais significativo. Então, entra muito naquele sentimento de desesperança. Então, é como se não tivesse outras coisas acontecendo ao redor. O que está permeando naquele momento é a dor, é o sofrimento, é aquela situação que possivelmente causou a depressão. Né? Então, é como se a pessoa, entre aspas, como se ficasse anestesiada perante aos outros sentimentos, porque é aquilo, naquela situação, naquele momento que ela está vivenciando. O pensamento é constante naquilo, naquele problema, naquela dor. Legal. Aí agora a gente vai para a pergunta da Jesse, que eu imagino que tem conexão com a questão da depressão.
A pergunta é assim, a seguinte pergunta seria, 2 pontos. Quando a pessoa prefere ser medicada por anos, sem melhoras, em vez de fazer terapia, aí ela abriu assim o parênteses e colocou assim, é uma pessoa muito reservada. Como é que a gente pode ajudar ela? O que me faz imaginar de que é uma pessoa que passou pelo psiquiatra, recebeu medicação, tá lidando, me parece, aí com a questão química para tentar sair da depressão, mas não está lidando com a sua parte interna, né? Tem a medicação para o físico, né? Que é Sim, o remédio sim, equilibra a parte sim, física para você estar bem para cuidar do emocional. E tá faltando, me parece, que aí um lado, né? Que é o lado do sim. cuidado emocional. E aí ela perguntou como é que a gente pode ajudar uma pessoa dessa que é muito reservada, ela tá tomando remédio, mas se estende por anos e não vem a melhora. Como é que se ajuda uma pessoa nessa situação? Tá. Olha só, Jesse, tua pergunta também é muito boa. Aliás, todas as perguntas, né, que as pessoas estão trazendo, perguntas muito, muito interessantes. Mas eu te digo uma coisa, assim, eu falo para todas as pessoas que eu atendo. A terapia, ela só funciona se o paciente quiser. Essa pessoa, né, que você se referiu, não sei se é família, se é amigo, enfim, mas enquanto as outras pessoas identificam que seria extremamente importante essa pessoa buscar terapia, a própria pessoa que está no contexto, ela está fechada. Então, se ela está fechada e ela não quer, por mais que você tente conversar, por mais que você tente aconselhar, por mais que você tente mostrar os caminhos possíveis, imagináveis, etc., a pessoa, ela tem que querer. A terapia só funciona se a pessoa quiser, né? Se a pessoa não quiser, infelizmente, não tem o que fazer, né? Porque você imagina, é uma pessoa extremamente reservada, né? A medicação está resolvendo, entre aspas, mas a terapia é um processo onde a gente tem que falar sobre as nossas dores, falar sobre aquilo que incomoda, né? Então, imagina para uma pessoa que é extremamente introspectiva, né? E que já existe essa resistência, porque se ela não quer, já está demonstrando que ela é extremamente resistente. Então, agora, de repente, né, eu acredito muito na evolução das pessoas, né? Senão não trabalharia com a saúde mental. De repente, sabe, não sei se você já tentou esse caminho, mas comer pelas beiradas, talvez, né? Enfim, existem alguns livros, né, que podem ajudar, né? Mas assim, e de uma maneira muito delicada também, né? E principalmente observar, né? Quando você toca no assunto, né? Nas situações que você toca no assunto, como que essa pessoa reage, né? O que essa pessoa fala, né? E aos poucos, de forma delicada. Se você já tentou, né? E mas mesmo assim a pessoa se mostra resistente, porque às vezes a pessoa ela tem até consciência, né? Ah, eu sei que eu preciso de terapia, mas eu não vou fazer, eu não quero. Né? Só o remédio já está resolvendo e acabou. Não vou me abrir para alguém que eu não conheço, que eu nunca ouvi, que, enfim, tem muito isso também. Né? Então, entra muito nessa questão de observar, né? De ver, né? Como que essa pessoa reage. Né? Porque existe aí uma resistência muito forte. Né? Mas, repito, não significa que não dê para ser quebrada, né? Tem que ter paciência também, aí vai em doses homeopáticas e tal. Enfim. Sabe uma coisa que tem surtido um resultado positivo nesse tipo de situação? A cada 3 meses a gente tem feito o encontro dos ouvintes do Mochiori. A gente tem se reunido em Toyohashi, numa sala que cabe mais ou menos umas 60 pessoas sentadas. Então, existe essa segurança do coletivo. Ninguém é obrigado a falar nada. E sempre tem um psicólogo presente. E tem um acolhimento inicial que é feito com cafezinho, pão de queijo, bolinho. Aí você faz amizade com o pessoal que tá ali. Você ouve as outras pessoas perguntando. A gente já fez acho que 3 ou 4 edições. Eu acho que é a 4ª edição que a gente vai fazer semana que vem. E curiosamente, no final de todos os encontros, sempre tem alguém que vem e fala assim, poxa, vendo isso aqui acontecer, as pessoas conversando com naturalidade, tendo a oportunidade de estar na mesma sala que um psicólogo, né? Porque ele não está fazendo terapia, mas é uma roda de conversa terapêutica, em certo sentido. Sim. A pessoa fala, pô, acho que rola, hein?
Acho que esse negócio de terapia pode ser legal. Então, assim, a pessoa não tá indo pra terapia, ela não agendou terapia, ela vai lá tomar café, comer pão de queijo, mas ela vai estar num ambiente onde as pessoas estão falando, gente se abrindo com gente que não conhece, um ou outro acaba chora aqui, outro chora colar. Me parece que é um ambiente onde tem... a pessoa se permite viver essa experiência, ainda que num ambiente muito seguro. Tem gente que fica lá no cantinho, não fala nada, só toma um cafezinho, observando, dá o abraço e vai embora feliz. Mas assim, eu fui e a experiência não foi ruim. Pode ser que num momento lá na frente isso ajude. Então, Jesse, se tiver a oportunidade, sábado que vem a gente vai estar em Toyohashi, 6:30 da tarde. E a gente vai ter um finalzinho de tarde, começo de noite ali, com um psicólogo que vai estar presente, porque a gente também, hoje a Janaína, a gente faz online, a gente tem um psicólogo que mora em Toyohashi, lá da equipe da Sabja, que é uma ONG, e ele tá lá com uma escuta qualificada, assim como a Janaína, para ter esse contexto. De repente, né, vai lá tomar um café com a gente, convida a pessoa... Exatamente. E pode ser um ambiente. Bom, a gente estava falando das coisas que não era para falar. Sim, agora vamos falar das coisas que e das que era para falar. Tem interação aqui da Jéssica. Agradeço muito a vocês por responder e pelos conselhos. Realmente é necessário tocar nesse tipo de assuntos para poder agir com muito tato e ajudar as pessoas que mais gostamos. Sim, verdade. É por isso que a gente está aqui, né, Janaína? Palmeiras. Exatamente. Por isso que você está aqui, Jessi. É isso. A gente tem que se cuidar, porque você vale muito, a gente vale muito e os nossos preciosinhos valem muito. Vamos lá, o que a gente pode falar de maneira positiva? Por exemplo, olha, fulano, você pode contar comigo. Quando você falar isso, né, assim, pratique isso verdadeiramente, né, esteja realmente disposto a ouvir, porque não é todo mundo que tem paciência para ouvir, tá? Isso aí é fato, né? Então, se você falou isso, pratique de fato, né? Fulano, você está recebendo algum tipo de apoio, né? Você está fazendo algum tipo de acompanhamento? Você buscou ajuda? Você está fazendo terapia? Você sabe mais ou menos como funciona o processo e por aí vai. Então, você vai fazer uma pergunta aberta, né? E vai ouvir aquilo que a pessoa vai te dizer. Fulano, você usou uma expressão que talvez algumas pessoas não conheçam. Qual a diferença de pergunta aberta para pergunta fechada? Desculpa. A pergunta aberta é aquela, por exemplo, você está recebendo algum apoio? Quando a gente faz uma pergunta aberta, é aquela pergunta onde a pessoa ela não precisa necessariamente responder sim ou não, né? Então você deixa aberto para a pessoa poder falar, né? Então não fica aquela coisa limitada, né? Então basicamente é isso. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Fulano, como que eu posso te ajudar, né? Mediante a situação que você está passando, como que eu posso te ajudar, né? Você não precisa lidar com isso sozinho, né? Eu estou aqui, né? Você pode contar comigo. Eu me importo com você. Então, a partir do momento que você fala isso para a pessoa, você está sendo muito mais empático, né? Existe algo que você acredite que talvez esteja ou tenha desencadeado todo esse processo, né? E aí você está falando, mais uma pergunta aberta, aí a pessoa vai pegar e falar, olha, talvez término de um relacionamento, perdi um emprego, luto, enfim, né? O que você acha, né, se de repente você buscar ajuda profissional, né? Você já fez terapia, você já se consultou com um psiquiatra, né? O que eu posso fazer para te ajudar a se sentir melhor, né? O que está ao meu alcance, o que você acha que é possível? E você não é e nunca será um fardo, por exemplo, né? Porque às vezes a própria pessoa se sente tão culpada mediante a esse cenário que ela acha que ela é um peso, né, para as pessoas. Então a gente mostrar para essa pessoa que não, de repente pode surtir algum tipo de efeito. Então aqui são somente algumas sugestões, né, Carlinhos, mas independente do que quer que a gente fale, né, da expressão, da pergunta, do comentário, o que quer que seja, mas é importante sempre a postura acolhedora, a postura empática, e eliminar, né, tentar eliminar os julgamentos, né, se colocar mesmo no lugar do outro, calçar os sapatos do outro mesmo, para, de repente, você ter uma noção, né, da dor que essa pessoa está sentindo, né, porque a gente cai muito no erro de julgar, né, e o que a pessoa menos precisa nesse momento é de julgamento, o que ela precisa é o contrário, precisa de carinho, precisa de apoio, precisa de acolhimento, precisa ser ouvida e também precisa falar,
né? Acima de qualquer coisa, ela precisa falar, precisa externalizar aquilo que ela está sentindo. Bom, a pessoa se abre comigo e aí eu percebo, por mais que eu tenha boa disposição de querer ajudar, eu percebo que o problema é maior do que eu consigo lidar enquanto um amigo que escuta. E aí eu preciso de uma ajuda profissional. Como é que a gente encontra a equipe do Projeto Tsuru, Janaína e seus amiguinhos superpoderosos? Muito bem, então. O Projeto Tsuru, nós temos uma equipe aí multidisciplinar, né? Nós temos psicólogos que falam português, japonês, espanhol, né? Nós temos nutricionistas, temos fonoaudiólogos e nós atendemos aí o Japão todo, né? De forma online. Então, é só procurar no Instagram, né? Projeto Tsuru, e aí mandar uma mensagem, né? E aí, com certeza, você vai ser recebido, você vai ser atendido, né, por alguém e que vai conseguir aí te indicar, né, o melhor profissional aí para poder te ajudar nesse processo aí complicado que você está passando, né? Muito bem, psicóloga Janaína Shimba do Projeto Tsuru. Palminha para Janaína Shimba. Palminha para o Projeto Tsuru. Que a gente está sempre junto. Obrigado para a galera que está aqui no Instagram e no YouTube. Tivemos uma galera boa aqui, o pessoal interagindo, né? A Celina interagiu, a gente teve aí a Marissa que interagiu também, a Jéssica. Obrigado, pessoal, espero que tenha sido útil. Se você eventualmente está assistindo ou ouvindo isso depois, ouvindo no YouTube Music, ou ouvindo no Spotify, ou assistindo no YouTube depois e fala, poxa vida, não estava lá ao vivo, queria fazer uma pergunta. Vai no meu Instagram e procura a postagem desse episódio aqui, como ouvir e falar a quem sofre, e você coloca lá nos comentários. Se você escrever no comentário da postagem, vai aparecer para mim e aparece para Janaína Shimba também. Então é uma maneira de, caso você, poxa, ouvi depois, queria ter feito uma pergunta de um negócio que vocês nem conversou, sim, e você, Carlinhos Cabeção, nem pensou em perguntar. Pois é, acontece. E aí você pergunta lá nos comentários que ela, como ela está marcada numa collab, vai aparecer para ela também a pergunta e ela pode interagir ali com você. Caso seja uma coisa que você não quer perguntar publicamente, vai lá no meu perfil, encontra o @ da Janaína e manda uma mensagem para ela. Ela vai te responder, se for o caso ela já vai te orientar como você entrar em contato com o Projeto Tsuru para agendar um acompanhamento profissional com ela, ou com um homem, ou com outro profissional que fala japonês, fala espanhol, enfim, você pode escolher ter uma galera lá. Tá? Então fica aí a dica, né, Janaína? Para caso o pessoal não conseguiu conversar com a gente aqui agora, dá para essa conversa continuar no Instagram, o que é muito bom. Falando nisso, minha gente, segue lá Projeto _ ou tracinho baixo, Tsuru, é o contato da equipe. Eles sempre postam mensagens, vou chamar de motivacionais, mas é mais uma coisa mais reflexiva, um convite à reflexão sobre o bem-estar. Tem ali também os caminhos para você entrar em contato, Facebook, Instagram, Line, WhatsApp. É uma maneira de você conseguir ter contato com o pessoal. Dá para você visitar o site, conhecer como que é o projeto deles, isso é muito bom. Se você não segue a Nabecast ainda, Nabecast JP é no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se você gosta do TikTok, Carlinhos Vilaronga no TikTok, eu tô por lá também. No geral, o conteúdo é o mesmo do Instagram, mas tem gente que me segue só no TikTok porque não gosta do Instagram, então fica aí o convite para você seguir a gente lá no Instagram. Se você quer ouvir o podcast Motiori e não só assistir, estou aqui gravando no canal da produtora, que é o canal da Nabecast, mas dá para você ouvir só ele, né, que aqui no YouTube tá meio misturado os assuntos, mas se você quiser ouvir só ele, YouTube Music você procura Motiori, ou Spotify você procura Motiori. Cali, não sei como achar, não sei o que, vai no link da bio das redes sociais que tá lá. Você vai encontrar lá o link, puf, você cai lá no YouTube ou você cai no Instagram e fica tudo muito maravilhoso. Não se esqueça também de acompanhar o trabalho do nosso parceiro BRJP Seguros. Como sempre a frase de efeito, se você está na BRJP, você está seguro, vai lá, tem seguro de carro, seguro de moto, seguro para o seu pet, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, seguro para incêndio e vários outros tipos de seguro, que no Japão tem seguro para tudo. E aí você pode entrar em contato com a galera da BRJP Seguros, consultá-los sobre a sua necessidade, o que eles têm, e quem sabe aí você ser um felizardo cliente da BRJP Seguros. Eu acho que eu não esqueci nada. Se você está de
estressadinho aí com um monte de garrafa PET que você comprou nesse verão e você quer ter um filtrinho que já sai água gelada e água quente na sua casa, me manda uma mensagem aí no WhatsApp ou no Instagram que eu te falo de um rolezinho que eu arrumei um filtro aqui, Janaína, aqui em casa. Que eu brinco aqui que agora a bebida é fria aqui em casa. Tem uma geladeirinha, você completa ela com água da torneira, não é galão, e ela tem 2 filtrões desse tamanho assim, que um tira toda a sujeira, o outro coloca os minerais lá para ficar como se fosse uma água mineral. Sai água gelada, água natural e água quente. Tá aqui, ó. Maravilha. Nossa, sensacional. O meu pequeno bebe água o dia inteiro agora, porque agora chegou aqui, é bebida à vontade, é uma maravilha. Legal. É, muito bom, muito bom. Mas é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês aqui no Instagram. Obrigado pela companhia de vocês no TikTok. Não, que não mandei pro TikTok dessa vez, não. Para vocês que estão aqui no YouTube e para você que estava aí eventualmente assistindo depois no Facebook. Muito bom, Janaína. Sempre legal falar contigo. Espero que a gente sobreviva esse final de verão, desse calor horroroso. Chega, cansei, eu quero frescor. Eu também. Eu quero frio. Eu nunca pensei que eu ia falar na minha vida que eu ia preferir o frio, viu? Olha, cara. Eu sou daquela pessoa que eu digo que eu quero frio, até a hora que o frio chega eu falo que eu tô com vontade do calor, que congela o dedo do pé. Eu sou exatamente igual. Eu sou exatamente igual. Mas é porque já cansou já esse calor, tá muito quente, né? Tá quente, tá muito quente, tá sofrido. Mas a gente acaba já com esse trem. É isso, gente. Palminhas pra vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado. Abraços. Se vocês quiserem interagir, vai lá no Instagram, procura a postagem, deixa lá o seu agradecimento, a sua dúvida ou a sua consideração. Até a próxima e sayonara. Bye, bye. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês que estão no Japão e bom dia para quem tá no Brasil. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Carlinhos. Este episódio foi editado pela Nabecast.